E assim surgiu esta treta que deixou o Brasil inteiro sem dormir, todo mundo preocupado. Quem é a Duda Guerra, né? A namorada do filho da Angélica e do Luciano Huck. A influenciadora já tem 500 mil de seguidores. Duda segue a tendência de ser honesta sobre os procedimentos estéticos realizados, como o silicone que colocou em um vídeo. Ela conta que tem 300 ml e que pagou 16 mil reais. E agora, um suposto print de Benício circula nas redes sociais. O filho de Angélica e Huck teria se manifestado sobre a polêmica envolvendo as adolescentes do TikTok. Em um suposto print da conta do Dix, Benício avisa que tomou uma decisão após a confusão. Foto trocada devido a recentes eventos. Se pá, vou trocar o meu Dix. Já voltamos com a programação normal, plim plim. Para quem ainda não está por dentro da treta entre as adolescentes, eu vou ajudar vocês. Lelê, hoje eu vim preparada. Eu vou ler e eu vou desenhar, tá? Mas enquanto isso eu vou lendo aqui para vocês. São três envolvidas. A Duda, a Liz, a Lisa. Duda Guerra, tá? Que ela tem nome e sobrenome. A Liz. Tá com o roteiro aí, Dieguinho? A Duda, a Liz, Não, né? Sim, tô com ele aqui. Então lê pra mim e eu vou desenhando. Faz essa gentileza aí pra ti. Duda, Liz e Júlia, tá? Que foram acusadas ali pela Antonella, né? Na tal da viagem que fizeram pro Rio Grande do Sul, lá pra Gramado, né? A Duda Guerra é a namorada do Benício, que é o filho da Angélica com o Luciano Huck. E a Liz, a Júlia e a Antonella são as pessoas que somam essa treta toda, Yas. Todas as influenciadoras e até mãe de duas delas já se pronunciaram, já fizeram vídeo, né? Então aqui nós temos, ó. Pra você que não sabe o que tá acontecendo, pra você que, né, de repente tem mais o que fazer e não tá... Eu vou botar aqui minha imagem, ó. Tá dando pra ver? Temos aqui. Tá. Peraí, eu faço até questão, eu vou ficar até em pé, gente. O Brasil precisa saber. Aqui nós temos Duda. Quem é Duda? É a namorada do Benício. Quem é Benício? Filho da Angélica e do Luciano Huck. Aquele mesmo que não aparecia enquanto nenhum lembra quando ele nasceu, que a Angélica mal postava, justamente. Aí temos a Liz, a Júlia e a Antonella. A Antonella é a que foi excluída da viagem. Porque, segundo essas queridas aqui, a Antonella não é muito bacana, entendeu? A Antonella é meio fura-olho. Segundo elas, tá, gente? E aí, o que a Antonella fez? Seguiu o Dix do Benício. O que é Dix? Pra você aí, que tem mais o que fazer. É um perfil privado no Instagram. E aí, a Duda não entendeu por que a Antonella fez isso, porque ela não tem intimidade com o Benício. Quem você pensa que é? Né? Não foi isso que ela disse, mas o questionamento era esse. Quem você pensa que é? E assim surgiu esta treta que deixou o Brasil inteiro sem dormir, todo mundo preocupado, tá bom? Agora que vocês já conseguem, né, já entenderam com imagens, a gente pode seguir. É isso, gente, essa treta aconteceu, inclusive, durante uma viagem de influenciadores, porque já é a segunda vez que elas fazem essa viagem, e aí teriam excluído a Antonella nessas atividades, enfim. Como se fosse um retiro, mas é um retiro só para quem tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Diga, Leão. Eu tenho uma dúvida. Se a Antonella, ela seguiu ele no Dix, entrou lá no Dix, ou se ela pediu para a Duda que queria entrar no Dix. Não. Ih, Leão, aí é que tá o babado. O que aconteceu? Ela só pediu para seguir o Benício, ela não falou com a Duda, entendeu? Por isso que a Duda ficou indignada. Porque se eles não são amigos, vai seguir ele no Dix pra quê? Entendeu? Ela só seguiu, não falou nada com a Duda. E aí todas as influenciadoras se pronunciaram, inclusive as mães. Inclusive a pobre coitada da Angélica, que escreveu que se tratava de um episódio doloroso. Agora você me diz, Leão, você que tá, né, nesse mundo dos famosos há mais tempo do que a gente. Já tinha visto a Angélica tem que se pronunciar publicamente sobre um assunto assim, logo ela, né,
que privou tantos É tão filhos discreta. de serem, né, de aparecerem na... Sempre foi tão discreta, né, Leão? Agora tendo que fazer publicação por causa de briga de TikToker? Olha, eu queria dizer o seguinte, que eu tô com a Duda, porque eu acho o seguinte, né? Quem guarda tem, aquela coisa toda, né? Agora ela não tem, esse é o problema, né? Então eu queria dar um conselho para ela de quem já viveu muito, de quem já passou por muitos amores. Não adianta você guardar, porque você não tem, né? O Benício é um ser próprio, né? Ele não, ele é independente de você, por mais que vocês se gostem. Então não adianta você querer segurar, porque a vida engana, meu bem, entendeu? Então relaxa. Se ele gosta de você, mostre segurança. Se ele gosta de você, ele vai ficar com você. Ele não vai estar preocupado com nenhuma Antonella, entendeu? Agora, a Antonella é bicuda mesmo, entendeu? Eu acho que está certo que ela bloqueie ela, porque ela é bicuda. Como é que vai se meter, né, com o namorado da outra que ela nem conhece? Ela não tem intimidade, né? Então, eu acho que a Duda está certa nesse sentido, mas de te ofender e tal, mas não adianta, entendeu? Estou dando esse conselho, porque eu sei que você tem 16 anos, é muito novinha, apesar de 1 milhão de seguidores, você é muito novinha, entendeu? E o bofe é bom, é bonitinho. É engraçado que ele parece com a Angélica, mas tem a atitude, quer dizer, o semblante, assim, o jeito de se colocar do Luciano. Você reparou isso? Agora, entendeu? O bofe é bom e tudo, mas não adianta querer segurar, querer fechar a janela, porque uma hora ele vai abrir a janela para respirar. Não tem jeito, entendeu? É contar com o que você tem e a relação que vocês estão construindo. Né? Senão não adianta Perfeito. nada querer segurar o bofe, porque é fechado, porque é aberto, isso tudo é bobagem, entendeu? Ele não é seu, né? Estou falando isso assim de quase de avô, né, para uma neta, né? Não adianta. Agora, que ela está certa em tirar essa menina da jogada, tá? Essa menina não é legal, né? Alguém que quer se meter no Dix do outro, pelo amor de Deus, se o Dix é fechado, se o Dix é só para íntimos, né? Então é isso. Eu penso isso. O que você acha, Dieguinho? E tem um outro Lembrando, ó, só dá Dieguinho, desculpa, só dá um aviso aqui pra galera. Já temos papa, hein, galera? Quem tava precisando de um papa, abemos papa, liberaram a fumaça branca, acabou com o conclave. Quem votou, votou. Quem não votou, não votou mais, tá? Daqui a pouco o Tadeu aparece pra contar o resultado pra gente. Quer dizer, o Tadeu não vai aparecer. Mas só daqui a 1 hora. O que, Lelê? Não fui eu. Olha, ainda bem que eu não fui a escolhida, porque, entendeu? Eu não ia saber nem o que fazer, ia ficar muito confuso, não ia dar certo pra mim. Mas só esse OBS aí, daqui a 1 hora só que eles vão liberar o resultado, tá, gente? Não é agora, não. Dieguinho, pode falar, querido, desculpa te interromper. Então, o que eu ia comentar, Yas, nesse sentido da treta aí da Angélica, deixa eu até arrumar aqui, porque, né? O que eu ia comentar dessa história toda envolvendo a Angélica e também aí a Nora, todas essas crianças, é que nós vivemos uma sociedade hoje em dia, né, muito diferente, né? Que isso tudo que eles estão passando, a gente já passou também, não é? Só que na nossa época não tinha o telefone pra gente ir lá e ficar fazendo esses pronunciamentos, né? De ficar filmando, de ficar postando tudo isso o tempo todo nas redes sociais. Mas faz parte do processo acho que até criação da maturidade, né? De cada um deles ali. O que me chama a atenção são as mães que gravam vídeos também agora para o TikTok, uma alfinetando a outra, né? Uma porque a outra não cumprimentou a filha, a Antonella, que foi dar um abraço na mãe da outra, e a mãe da outra falou, não, eu me recuso a dar um abraço em você, e aí vai uma mãe acusar a outra de não ter maturidade para lidar com a situação, enfim. Então, virou uma treta teen, e eu acho que isso tudo só explodiu, a bem da verdade, porque a internet está carente
de conteúdo, e não é que o conteúdo não esteja sendo publicado, mas é porque as pessoas elas têm uma tendência de procurar sempre um determinado tipo de conteúdo, e a treta, propriamente falando, é muito mais atraente. Então essa carência faz com que as pessoas se apeguem a uma situação como essa, né? Culpa do BBB. Antes a gente Culpa do BBB que foi ruim. do BBB. Sim, também. Exato. Que não teve treta. Então eu acho que além disso tudo, a gente tem essa ausência também de conteúdo, de treta que as pessoas gostam de consumir. E se a gente for comparar com anos anteriores, a gente já teve treta de Neymar, a gente teve a treta da Deolane, a gente tem várias grandes, pequenas tretas, né, se é que vocês me entendem, que as pessoas se apegam para acompanhar como uma novela. A história da menina do avião também, né, que virou uma novela e todo mundo queria saber o desfecho. Essa é só mais uma, não é? E como eu falei, não é porque está faltando conteúdo na internet, é porque esse é um tipo de conteúdo que as pessoas gostam de consumir na internet, né? E eu acho que o impacto disso também é a evasão do público da TV, das novelas, né? As novelas também estão num período de crise, em baixa, então as pessoas estão se apegando muito mais a essas tretas consideradas reais, mas que têm uma narrativa, têm uma história muito mais próxima do cotidiano e do dia a dia das pessoas, do que ficar se apegando a uma obra de ficção com uma imagem de comercial, como é o que as novelas viraram, né? Perfeito. Olha só, vamos falar agora da Duda. Quem é a Duda Guerra, né? A namorada do filho da Angélica e do Luciano Huck. A influenciadora já tem 500 mil de seguidores, né? Ela já, antes do namoro se tornar público, ela só tinha 20 mil seguidores. Ela compartilha dicas de maquiagem, looks e viagens, e não expõe muito namoro com Benício, filho do meio da Angélica e do Huck. A Duda segue a tendência de ser honesta sobre os procedimentos estéticos realizados, como o silicone que colocou. Em um vídeo, ela conta que tem 300 ml e que pagou 16 mil reais. O casal está junto pelo menos desde o carnaval de 2024, quando foram flagrados se beijando, fotografados se beijando. Angélica já demonstrou uma boa relação com a nora e parabenizou quando Duda atingiu a marca de 200 mil seguidores nas redes. Eu não tenho absolutamente nada com a vida da Duda, não encomendei nenhum bolo com ela, não tenho nada com ela. Agora, eu estou, aí vocês me desculpem, posso parecer uma conservadora agora, abismada com o fato dela ter 16 anos e já ter colocado silicone. Eu acho isso um perigo, um perigo. Primeiro que assim, eu quando tinha 16 anos, eu já estava na internet, né, livre, leve e solta, porque meus pais nunca ficaram ali, eu tinha consciência do que eu podia assistir, do que eu não podia, tinha esse cuidado, mas, né, vivendo ali a vida, quem teve Tumblr, etc, sabe como é que era. Mas eu acho muito preocupante uma menina de apenas 16 anos já ter silicone. E eu tô falando isso, e se fosse um procedimento que homens fizessem, um menino de 16 anos faz uma cirurgia estética, eu ia achar preocupante igual. Porque com 16 anos, o seu corpo ainda nem se desenvolveu completamente. Não tem nem... Tem gente com 16 anos que ainda nem menstruou. Né? Tem gente que, enfim, às vezes menstrua mais tarde. Mas me preocupa muito dessa treta toda que, né, o Dieguinho falou, de acompanhar essa... Eu fico me perguntando o que os nossos adolescentes estão assistindo. O que as nossas crianças estão assistindo. Porque com 16 anos, você me desculpa, você é uma criança. Você não sabe nada do mundo. Você sabe daquele seu mundo ali. E é lindo, maravilhoso, mas quando você for crescer, eu tenho 31, né? Eu sou nova, mas já sou nova, mas já vivi, sou uma cacurinha. Mas aos 16, eu não sabia absolutamente nada sobre o mundo. Eu andava com pessoas de 16 anos que também não sabiam nada sobre o mundo. E tá tudo bem. Agora, aos 16 anos, você estar exposto a essa quantidade imensa de informações, nem sempre verdadeiras, a essa quantidade imensa de influenciadores padrão, que nunca vão ser, que você nunca vai ser parecido com eles, é um perigo. De verdade, assim, gente. Pra mim, a questão aqui dessa briga não é quem seguiu quem, porque eu também acho uma grande bobeira, desculpa. Né? Mas eu consigo entender, quando a gente tem 16 anos, tudo é muito emocional, então acho que a gente não pode, né, tirar a razão. Mas assim, eu acho que a questão central, o que tinha que ser debatido, é muito mais sobre quem são esses influenciadores que entram na sua casa através do celular dos seus filhos e você talvez não saiba. Quais são os conteúdos que os seus filhos assistem? Quem são as pessoas que o seu filho segue?
Porque com 16 anos, essa menina com 500 mil de seguidores, não pensem em vocês que ela não vai influenciar uma menina de 14, 15 a botar silicone também. Porque você quer ter um peito grande, porque você quer ter um corpo diferente. E essa pressão vai seguir a gente pela vida inteira, principalmente quando você é mulher. Então eu achei assim, gente, assustador. Assustador. Eu acho assim, quando a gente tem esses. Eu entendo super, tá, gente? Quando a gente tem essas questões de eu queria ter um peito maior, isso eu entendo. Mas eu acho que essa idade, né, não é a idade ideal para você fazer isso. Com 16 anos as coisas vão mudar muito e você vai mudar muito, principalmente. Então, acho que é um perigo, assim, talvez, né? O quanto essas garotas são expostas. Né? Só você parar pra pensar, a gente tá aqui comentando sobre elas. Elas vão chegar no colégio, elas vão ser assunto. O quanto que isso chega para elas também. As pessoas julgando, né? Enfim, eu acho muito assustador, assim, o quanto... São pessoas que eu nunca nem tinha ouvido falar. E aí, do nada, você descobre que uma garota de 16 anos tem 40 milhões de seguidores, 4 milhões de seguidores. Quem é essa pessoa? Não sabia, não fazia ideia. Aí você pergunta para um adolescente: é a fulana, eu amo, eu sigo, eu compro o gloss que ela indica, eu tenho isso que ela tem, eu quero ter a casa dela, eu quero ter o peito dela. E você fala: o que está acontecendo? Tudo bem que na nossa época a gente também queria ser parecido com algumas pessoas. Mas eu acho que agora está tudo muito acelerado, sabe, gente? Acho que é essa a grande questão. As pessoas não têm muita ideia do que está acontecendo na internet. Enfim, vamos seguir. Desculpa que eu me estendi aqui, que eu fiquei um pouco apavorada. A juventude me apavora.